Olha que tá escrito aqui estéreo, 44 CI Hz, 32 bit flute. Cara, eu juro, que bizarro isso. Ele tá em todos os lugares, não tem jeito. Todos, cara. Ele é uma mega corporação. 10.000 graus, valeu que tá fechadão, café pelo trem bala. Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje encerraremos essa fase de playoffs das competições europeias, trazendo os jogos da queridíssima e simpática Conference League. E ao meu lado, ainda que literalmente ele esteja a quilômetros de distância, está o nosso querido roteirista e comentarista João Davi, o vulgo Guarlaon. Olá! O Thiago tava em dúvida se eu gostava mais da Conference League ou da Europa League, daí logo no primeiro parágrafo eu só fico elogiando a Conference League, né? Eu acho que aí tá a resposta. Sim, entre quem não viu da Europa League é bem xoxa, comparada da... Eu tive que dar todo o meu empenho aqui, porque, tipo, é isso, gente, vamos falar dessa outra competição aí. Falei, não, guarda, dá pra melhorar isso aqui, vamos... põe uns floreios aqui e tal. Mas é isso mesmo, vamos falar da competição favorita do Guarla. E hoje, pra comentar cada um dos 16 jogos que rolaram nessa fase de playoffs, além de revisitar nossos palpites furados. Uma pessoa foi muito mal aqui nos palpites, outra nem tanto. E tentar acertar alguma coisa dos jogos das oitavas de final que estão logo ali. Se ajeita aí, pega uma pipoca e vem com a gente. Ou encosta a cabecinha no vidro do busão, onde seja, não sei onde vocês estão, porque eu não tô vendo vocês. Ainda bem, pode ter gente, sei lá, ouvindo no banho. Vai ver a vibe da pessoa, ver essa bela voz enquanto toma banho, né? O que eu posso comentar? A acústica do banheiro é muito boa pra ouvir radioso. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. 16 avos de final. Bing bing bam dom bam 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 bam. What's going on? Copenhagen versus Heidenheim. Já vamos chegar metendo o pé na porta e comentando um dos principais confrontos dessa fase, Copenhagen contra Heidenheim. Definitivamente são duas equipes que prometeram desde o início figurarem entre as protagonistas da competição. No estádio Parken, na capital dinamarquesa, quem iniciou na frente foram os donos da casa, porém no segundo tempo o clube alemão aplicou a virada. Na Voif Arena, o Copenhagen precisava mostrar serviço e abriu o placar com um cabeceio aos 37 minutos. Na segunda etapa eles ampliaram o placar com pênalti e viraram o resultado no agregado. Precisando de um golzinho, os alemães aproveitaram uma falta na entrada da área e usaram a habilidade do brazuca Léo Cienza, sim, nome incrível, para igualar o placar do agregado. A partida terminou em 2-1 para os visitantes e foi para a prorrogação. Aos 24 minutos da prorrogação, 4 jogadores do Heidenheim se embolaram e a bola sobrou livre para o Huescas do Copenhagen, que chutou para o gol e cravou a classificação dos Leões. É o adeus do Heidenheim em sua primeira participação europeia. Ghent versus Real Betis. Outra equipe favorita dessa conference é o Real Betis, que encarou o Ghent da Bélgica. A Planet Group Arena, que diga-se de passagem é um nome muito ruim do estádio, foi o palco do jogo de ida, onde o Betis até demorou, mas amassou os Búfalos.
Aos 2 minutos do segundo tempo, após uma inversão de jogada, Antony recebe a bola e mete um tirambaço de fora da área. São os brasileiros brilhando na Europa. Ó. Nos 26 minutos, o Betis marca alto a saída de bola e os defensores do Ghent se atrapalham e entregam para o adversário, com Bakambu ampliando o placar. O golpe final é dado por Altimira já no finalzinho da partida. Betis 3-0, indo tranquilo para a volta. O estádio Benito Villamarín viu suas arquibancadas cheias com mais de 50 mil torcedores. Para vocês terem ideia, foi o maior público dessa fase, mais do que o dobro da segunda melhor marca. O primeiro tempo em Sevilha foi bem morno. Aos 14 minutos do segundo tempo, a zaga do Ghent fez outra bobeada parecida com a do jogo da ida e a bola sobrou para o Vitor Roque em disparada, mas o goleiro defendeu. Olha, eu nunca esperei que eu usar essa vinheta que eu usei no Floresta aqui no Boletim dos Campeões, mas estou muito feliz. O Betis seguiu pressionando até Vitor Roque ser expulso quase no final da partida. Com mais espaço, os Búfalos conseguiram um gol de honra que lhes deu a vitória na partida, mas longe de fazer a diferença no resultado geral. Betis classificado. E a gente precisa destacar também a presença do atacante suíço do Ghent, chamado nada mais, nada menos do que Surdes. Isso que eles também contam com um senegalês chamado Fadiga. Maravilhoso. Borac Banja Luka versus Olimpia Ljubljana. Um confronto esperado por muitos brasileiros, fãs do futebol da antiga Iugoslávia, um total de 2 pessoas, foi um encontro entre os eslovenos do Olimpia Ljubljana e os bósnios do Borac Banja Luka. O jogo da ida foi no Grodzki Stadium e Banja Luka, com o time da casa ficando com um jogador a mais boa parte da partida e criando mais oportunidades. Porém, o gol não vinha nunca. Aos 41 minutos do segundo tempo, eles ganharam uma cobrança de pênalti, mas o atacante bateu nas mãos do goleiro. Quando tudo parecia se encaminhar para um 0-0, o Grinek marca um gol nos acréscimos e decreta a vitória de 1-0 para o Borac. E o curioso é que o esloveno Ogrinek é cria da base do Maribor, o maior rival do Olimpia. O mundo dá voltas. No jogo de volta em Ljubljana, o time da casa tem um pênalti a favor logo aos 7 minutos do jogo, mas o goleirão do Borac, Manojlovic, ou algo assim, salva. Aos 21 e aos 28 minutos, os dragões voltam ao ataque com perigo e metem na trave 2 vezes. O jogo fica nisso e termina num 0-0, classificando os bósnios. Omonoia versus Pafos. Vamos falar de um clássico mundial? Bem, pelo menos um clássico na ilha de Chipre. O Pafos enfrentou o Omonoia. De um lado temos o novato Pafos, fundado há 10 anos, estreando em competições europeias, e do outro temos o tradicional Omonoia, com 21 títulos cipriotas e possivelmente o clube com a maior torcida do país. O Omonoia é da capital Nicósia e é ligado ao setor da esquerda e da classe trabalhadora do país. Já o Pafos é de uma pequena cidade da costa e carrega em seu escudo a imagem de Evagoras Palikarides, um poeta revolucionário que lutou contra a ocupação britânica da ilha cipriota na década de 1950 e foi executado aos 19 anos de idade. É legal trazer um contexto, né? A gente está tão distante do futebol desses países e tem tanta história legal rolando por lá que fica bom da gente conhecer através dessas competições europeias. Depois dessa pequena aula de história aqui do nosso querido Guarla, vamos aos jogos. Em Nicósia, o Omônia, vestindo um uniforme que mais lembra o Palmeiras, abriu o marcador com gol de pênalti na segunda etapa. Guarla, você tem alguma coisa contra o uniforme do Palmeiras? Eu acho bem bonito aquele uniforme lá que tem um verde, tipo, marca-texto, assim, sabe? Mas tem gente que não gosta. O Pafos teve a oportunidade de dar o troco, mas Tankovic não tancou e chutou nas mãos do goleiro. O Pafos precisou continuar pressionando por um empate que veio aos 38 minutos, deixando o jogo em 1-1. O jogo da volta teve que rolar no Alpha Mega Stadium em Limassol, porque o estádio do Pafos não cumpre
cumpre os requisitos da UEFA. A UEFA sempre estragando o rolê aí desses times, né? Pô, o que tem demais no estádio modesto do Paphos que não é digno de uma partida do UEFA? Inclusive, veremos isso novamente e fica aí já a reclamação pra UEFA melhorar isso no Conference, porque sempre vai ter algum time pequeno que vai ser prejudicado por causa disso. O Paphos novamente se mostrou dominante na partida e o brasileiro Bruno Felipe abriu o placar em uma falha feia do também brasileiro Fabiano, goleiro do Omonoia. Jovetic, ex-Inter de Milão e City, marcou o gol de empate aos 15 minutos do segundo tempo, mas a alegria durou pouco, pois o Paphos voltou à frente no placar 5 minutos depois, contando com uma assistência de letra. A partida terminou em 2-1, dando a classificação ao jovem Paphos. Cláudio Virtus Apoel. Outro clube cipriota na competição é o Apoel, também da capital Nicósia, e maior campeão nacional do país. O clube tem suas origens nos descendentes de gregos e bizantinos, e eles encararam os eslovenos do Celje, ou Cláudio, como carinhosamente apelidamos no último episódio do Boletim dos Campeões. A Rádio Oslo inteira já declarou sua torcida para o Cláudio, mas tentaremos ser imparciais aqui. O jogo de ida aconteceu no grandioso, belíssimo e moderno Stadium Celje. O estádio Cláudio. O estádio Cláudio, né? Já havíamos falado que era pra ficar de olho no Kusis, atacante do Cláudio, que voltava da lesão. E nossas análises precisas do futebol esloveno estão sempre corretas, pois ele abriu o placar com 1 minuto de jogo, botando no meio das pernas do goleirão. Craque não precisa mais do que isso, né? 1 minuto ali já basta, decidiu a partida, já podia sair e ir pra casa descansar. Mas o jogo continuou e aos 31 minutos o Apoel empata. Mas também ninguém liga pra isso, né? Já que na segunda etapa o grande Kusis volta a brilhar. Tá. O goleiro defendeu o pênalti que ele bateu, mas no rebote o Kusis mete o doblete. Infelizmente o Apoel empata a partida e mesmo terminando ela com 1 a menos, segura o empate. 2-2. Vida dura aí pro nosso Cláudio, mas não se preocupe, ouvinte, você de Oswaldo Lopes, que estava acompanhando essa partida, ou não, já que a gente tá trazendo um resumo pra você aqui. O Cláudio pode contar com a força do Kusis, que no jogo de volta abre o placar nos acréscimos do primeiro tempo em pleno solo cipriota. Aos 6 minutos do segundo tempo, o Cláudio amplia a vantagem e o jogo acaba em 2-0, assegurando a classificação dos eslovenos e garantindo a nossa torcida por eles por pelo menos mais uma etapa. Vikingur versus Panathinaikos. Continuando a vibe no mundo helênico, os gregos do Panathinaikos, que eu sempre achei que se falava Panathinaikos, até descobri que não, é Panathinaikos, tiveram que provar o seu favoritismo perante os islandeses do Vikingur. A primeira partida contou com apenas 811 espectadores. Isso se deu porque o Vikingur não pode mandar seus jogos em casa devido ao não cumprimento das exigências da UEFA, então eles decidiram jogar na Finlândia, mais de 2.500 quilômetros de Reykjavik. O estádio de Helsinki fica a meio caminho para ambos os times e foi lá que o time islandês surpreendeu abrindo um 2-0 contra uma defesa perdidaça do time grego. Em mais um lance de bate e rebate, sim, não teve nenhum lance bonito no jogo, o Panathinaikos descola um pênalti e converte, diminuindo o placar, que termina em 2-1. O jogo de volta no Estádio Olímpico de Atenas, o Panathinaikos amassa e domina a partida. Porém, os gols só vieram na etapa final. Aos 25 minutos, Mladenovic abriu o placar e deixou tudo empatado no agregado. O gol de alívio só veio nos pés do brasileiro TT nos acréscimos da partida, em uma bola que sobrou para ele e que deve ter sido um grande balde de água fria nos islandeses, que disputavam seu primeiro confronto de mata-mata continental. Molde versus Shamrock Rovers. Um dos confrontos mais acirrados foi definitivamente Molde contra Shamrock Rovers. Dos 24 confrontos de playoffs que cobrimos nas 3 competições europeias, apenas esse foi decidido nas penalidades. O jogo da ida no famoso Molde Stadium terminou não muito bem para os donos da casa. Com o zagueiro Lund expulso no final do primeiro tempo, os noruegueses foram incapazes de conter o ataque dos irlandeses, que abriram o placar aos 11 minutos da etapa final com Michael Noonan, de apenas 16
6 anos de idade. Ele se tornou o mais jovem a marcar em uma partida da Conference League. É doido pensar que tem criança que nasceu em 2008 já marcando gol tão importante assim. Fica também o crédito para a criação da jogada ao Watts, que foi muito atento e incansável para roubar bem a bola. Cara, em 2008 eu tava vendo o WWE, como assim? Tem moleque que nasceu nesse ano e tá metendo bola? Eu nem vou dizer o que eu tava fazendo em 2008. É muito vergonhoso demais, né? Não, mais vergonhoso ainda do que ver WWE em 2008. Realmente não é, mas tudo bem. Fica aqui a dica de que talvez a gente tenha um cápsula do tempo de WWE em 2008. Não prometo nada, mas expectativas aí. Agora que a WWE está na Netflix, me deu vontade. Não sei. Vamos ver. A volta foi no Talagt. A gente meio que entala, né, pra falar esse nome. Mas o Talagt Stadium em Dublin. Aos 10 minutos... Tá, é coisa de irlandês mesmo, segue. Aos 10 minutos, o Molde abre o placar com Eikren. Esse cara aqui era uma das minhas joias favoritas no FIFA 12. Eu acho que essas joias eram do Guarla. Essa parte era pra eu falar. Mas tá aí, fiquem sabendo que o Guarla tinha joias. As joias da família do Guarla estavam no FIFA 12. O Shamrock chegou a atacar mais de 50 vezes na partida. Em certo momento, o lateral do molde, o Lines, teve que dar a vida correndo para tirar a bola quase que dentro do gol vazio. Foi um sufoco, mas o tempo regulamentar terminou em 1-0 para os noruegueses e tudo empatado. O molde jogou com 1 a menos na prorrogação e durante os pênaltis vimos o moleque Noonan marcando o dele. Porém, seu companheiro de equipe, Greeny, foi o único a desperdiçar a chance e o molde levou a disputa de pênaltis por 5-4. TSC Bačka Topola versus Jagiellonia Białystok. Deixei para o final o confronto que envolve o meu time do coração, o Jagiellonia Białystok, atual campeão polonês, não europeu ainda, mas em breve vai ser campeão europeu. E é o time extremamente subestimado pelo Thiago. Enfim, o Jagiellonia, ele enfrentou o TSC da Sérvia. O TSC, ele aí pode ser traduzido nessa sigla como Topolai Sport Club, referente à cidade do clube, Bačka Topola. Foi essa pequena cidade sérvia que recebeu o jogo de ida, com o time da casa abrindo o marcador com golaço indefensável no ângulo de Mibongol, aos 28 minutos. 3 minutos depois, o ótimo Imaz, do Jagiellonia, deixa tudo igual. Já se aproximando do final do jogo, outro destaque do Jaga e artilheiro dessa Conference League, o angolano Pululu, decide disputar com o Mibongol o gol mais bonito dessa partida, chutando de muito longe e decretando a virada. Imaz ainda aumenta a vantagem para o Jaga já no apagar das luzes, terminando aí o jogo no 3-1. No estádio da cidade de Białystok, o Jaga não precisava de muito para garantir a classificação. Aos 7 minutos, Hansen ganha na correria e abre o placar para os poloneses. Pouco depois, o time sérvio busca uma reação e empata a partida com um bom cabeceio. No segundo tempo, o Jaga volta mais preciso e Imaz marca seu terceiro gol contra o TSC e, para finalizar o placar, um gol contra encerra o 3-1 e a classificação do Jagiellonia. A próxima fase da Conference League será disputada por 16 times representando 15 países diferentes. O único país a ter 2 representantes é exatamente a Polônia, com o Jaga e o Legia Varsóvia. E o Chipre, que estava todo embalado, só sobrou um, né? Exatamente. E também vale lembrar que a final vai ser disputada em solo polonês, né? Sim, com aquele estádio facílimo de falar, né? É que eu não vou repetir não. Talvez só no episódio da final. Eu vou treinar meu polonês até lá. Boa. Palpites.
Mas bom, chegamos no nosso bloco de palpites. Primeiro, dando o gabarito de como foi os nossos desempenhos nesses playoffs. Já adianto aqui que eu, para variar, repeti de novo 5 de 8 acertos, enquanto que o Guarla quase que gabaritou, fez 7 de 8 acertos. Vamos então aqui para os palpites em Gent e Betis. Nós dois apostamos no Betis, que passou, a gente acabou de comentar isso. Vikingur e Panathinaikos, os gregos se saíram melhor e eu e o Guarla tínhamos apostado neles. Entre Molde, Shamrock Rovers e o Guarla também fomos pro lado norueguês. Em Copenhagen e Heidenheim, nós dois apostamos nos dinamarqueses. Em TSC e Jagiellonia, saiu melhor o time do ketchup e da mostarda aí do Guarla. O meu TSC foi eliminado da competição. Entre Cláudio, o famoso Celi, e Apoel, deu Cláudio, e o Guarla tinha apostado neles, enquanto que o meu Apoel foi eliminado, infelizmente, mas acontece. O Cláudio é carisma demais, gosto deles também. Entre Borac, Banja Luka e Olimpia Ljubljana, eu tinha apostado no meu Olimpia, eles foram eliminados, enquanto que o Guarla pontuou aí também. E o único palpite que o Guarla errou, no final das contas, foi entre Omônia e Pafos. E o Guarla ainda desdenhou, falou, vai torcer pro Pafos. Eu falei, os caras são bons, e foram lá e comprovaram. Como o Guarla ficou quieto, eu vou seguir aqui então para as oitavas. Como que eu posso, né? Eu não posso discordar de alguém que olha futebol, todos os jogos do campeonato cipriota, né? Então. É que passa aqui em Oswaldo Lopes, né? A gente não tem um Brasileirão, mas tem o campeonato cipriota na TV aberta, então. Mas bom, agora indo pro chaveamento das oitavas, a gente teve o sorteio na sexta-feira, estamos gravando hoje no dia 25 de fevereiro, e a gente já tem aqui, então, o chaveamento completo. Vou tentar ser mais claro dessa vez, falei miseravelmente nas duas últimas vezes tentando explicar esse chaveamento, mas considerando de um lado da chave, a gente tem 4 confrontos, lembrando que o de cima pega o de baixo, então o de antes pega o de depois, só tô piorando. Já complicou tudo, já compliquei tudo. Betis contra a Vitória de Guimarães, enfrenta quem passar de Jagiellonia e Cercle Bruges. Confronto entre Cláudio e Lugano, pega quem passar de Panathinaikos e Fiorentina. Palpites. Eu e o Guarla apostamos no Betis passando do Vitória de Guimarães. Eu apostei no time com a logo mais feia do mundo, Cercle Bruges, passando do Jagiellonia, que é a aposta do Guarla, obviamente, uma vez que ele colocou as fichas nele, que o Jagiellonia é quem ganha essa Conference League. Isso é um absurdo. O Thiago vai até a final apostando em qualquer time que enfrentar o Jagiellonia. E o Jagiellonia vai continuar passando, cara. Não, eu não vou apostar até a final porque eles caem agora, Guarla. Não. É a última vez que eu aposto contra. Agora, eu tenho que admitir aqui pros senhores que eu garoteei. O Guarla me mandou a lista, né, pra eu passar os palpites pra ele colocar no roteiro, e eu não percebi que o nosso Cláudio tava aqui. Eu vi Celi, eu falei, quem é Celi? Eu só gosto do Cláudio. E aí eu apostei contra eles, eu apostei no Lugano. Aí o Guarla apostou no Cláudio, que é o time do coração dele, eu não lembrei, apostei nos suíços, mas vamos ver no que vai dar, né? E entre Panathinaikos e Fiorentina, eu e o Guarla colocamos nossas fichas nos italianos. Só pra comentar também algo interessante desse confronto, o Panathinaikos recentemente enfrentou o lanterninha do campeonato grego e apanhou, então, tipo, não vem com muita moral pra esse confronto. Agora indo pro outro lado da chave, então, a gente tem Copenhagen enfrentando o Chelsea, quem passar aqui pega quem passar de Molde e Legia Varsóvia. O Pafos enfrenta o Djurgårdens, quem passar aqui enfrenta o campeão de Borac, Banja Luka e Rapid Viena. Eu e o Guarla apostamos no Chelsea, que, né, tese é o óbvio, né? O Chelsea é o melhor time dessa competição, mas se dá uma zebra aqui vai ser, eu confesso que eu vou ficar bem feliz, não importa de perder pontos aqui. Inclusive, todo mundo tem apontado que o confronto mais difícil, o time mais difícil dessa chave, assim, dos 8, né? Que estão do lado da chave do Chelsea, o mais difícil é o próprio Copenhague. Então, se ele passa do Copenhague aqui, o resto é meio que só bater, assim, nos outros, né? Tipo, são confrontos teoricamente mais fáceis. Então, se cair, pode ser que caia agora, mas bem difícil. É porque eles também, pra variar, estão indo bem mal eles decaíram muito na Premier League, então... E a gente comentou isso, né, no último episódio de resumo, que meio que a chance de título pro Chelsea é aqui. O Palmer tá há muito tempo sem fazer gol, que é o principal nome da equipe. Sim. Acho que hoje teve goleada pra cima do Southampton e o Palmer não marcou, por exemplo. Eu acho que foi isso. Jogo bem fácil. Mas bom, entre Molde e Legia Varsóvia, a gente apostou nos poloneses. Entre Pafos e Djurgårdens teve discordância
aqui, eu apostei no Jill Gardens, enquanto o Guarla aposta no Paphos. E eu me contradisse aqui, né? Porque na rodada anterior... Foi pego no pulo agora. Eu tinha apostado no meu Paphos, mas eu acho que o Jill Gardens é mais time. Eu nem lembro qual que é o país do Jill Gardens, mas vamos fingir. Eu ia te perguntar 2 jogadores deles, mas tudo bem. E por último, entre Borac, Banja Luka e Rapid Viena, nós estamos apostando nos austríacos. Mas eu tô torcendo pro Borac. Boa. Chegamos, então, por fim, ao encerramento de mais um episódio. Rapaz, que maratona que foi essa, não é mesmo? Muitos jogos. E tem mais uma fase com 16 confrontos por competição, né? Totalizando 32, 48 jogos pra resumir. Mas passadas as oitavas vai ser mais tranquilo, Guarla. Eu espero, porque é muito massa, é muito legal. São muitas histórias, mas é muito time, é muito jogo, é muito placar pra anotar, é muito país pra lembrar, é muito nome esquisito pra decorar. Mas tô curtindo demais, tá sendo muito massa de fazer aqui. Eu só queria, pra variar, ter lançado antes, vocês sabem, né? Mas tive questões de saúde aí que me impediram disso. De qualquer forma, seguimos aqui firmes e fortes. Lembrando, senhores, que estamos no Spotify e também no YouTube. Se você estiver ouvindo em uma outra plataforma, considere se inscrever no YouTube, dar like lá, deixar tocando. Spotify é a mesma coisa. Não sei se dá pra dar like no Spotify, mas deem um jeito, dê seus pulos aí pra dar like no Spotify. E é isso. Guarla, quer dizer mais alguma coisa? Não, só concordo que tá sendo muito legal de acompanhar mais de perto, assim, esses times e tal. A gente começa a criar carinho por alguns. E é triste quando alguns são eliminados e tal. Mas é bem interessante, a gente vai conhecendo bastante histórias. Espero aí que o pessoal que tá ouvindo também comece a curtir. Quem sabe a gente crie, sei lá, o Brock Brasil, alguma coisa assim no Twitter. Ou o Cláudio Brasil. Sim, não, aqui em Oswaldo Lopes as pessoas já estão andando com camisas do CL. Eu já vi 2 ou 3 torcedores aí na rua, porque afinal é o único campeonato que dá pra acompanhar aqui, né? Na TV aberta. Então é isso, já temos torcedores. Não, na verdade eu falei besteira. O CL é esloveno e eu falei que era o campeonato cipriota. É que tá com muito Chipre na cabeça. Caraca, boa. Não, mas eu confundi os campeonatos aqui porque eu mesmo só vejo o Champions League, né? Eu sou poser. Mas sim, temos torcedores do CL, com certeza, ouvintes aqui da rádio, que estão aí já com suas camisas. Consegue versões tailandesas muito boas, tá? Material de qualidade. Eu fui na padaria ontem mesmo e um menininho me falou que o sonho dele é jogar no Cloud. Olha só, que bonito. Lindo demais. O sonho dele é chegar numa Conference League e fazer o gol da final. Contra o Chelsea. É isso, gente. Eu fui Thiago, o Hugo James me acompanhou aqui hoje, o Guarla. Nos tornamos fãs do Cussi e do Cláudio. Eu já era faz tempo. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Rockers! Sextou! Já estão indecentes? Já estão com espírito animal? Não quero ver ninguém com coração entorpecido nesse final de semana. Valeu? Vivam pra detonar, caralho! Rock!